Essa não é uma aula motivacional e nem para você sair inspirado por um dia e depois tudo volta ao normal. Eu vou te mostrar com embasamento científico e não superficialmente como você consegue dar um reset mental, mudar os padrões de funcionamento do cérebro, para que você possa reduzir consistentemente os níveis de estresse, os níveis de ansiedade, dormir melhor, conquistar clareza de pensamentos, tomar decisões na sua vida com aquela sensação de paz, de serenidade, concentramento, a sensação de segurança interna, de ser mais independente das circunstâncias, sem viver à mercê dos acontecimentos, vivendo na montanha-russa emocional, submisso aonde ela te leva. Sem que você precise de aplicativos que você acaba usando esporadicamente sem nenhuma direção, sem rituais, sem esquemas complexos, mas mudanças reais, mudanças duradouras, consistentes, que reorganizam o teu sistema nervoso. Uma vida com mais clareza, mais direção, mais propósito. Para você poder ter a sensação de estar sereno, confiante, sendo capaz de fazer escolhas assertivas e poder lá na frente colher o fruto dessas escolhas que você faz a partir de agora, com uma vida mais leve, com sentido. São mudanças estruturais, porque é no meio do caos que a gente tem que estar mais treinado. É quando a gente precisa usar a nossa clareza, o nosso discernimento, toda a equanimidade, que é a capacidade de se manter íntegro, centrado, bem, independente das circunstâncias. Nessas horas é que a gente tem a oportunidade de usar tudo que a gente treinou. E se a gente não treinou, não tem jeito. Tem que começar já. Esses momentos de caos sempre chegam. E não é se chegam, e sim quando eles chegam. É quando a gente tem que usar toda a força que a gente treinou lá atrás. E nessa aula eu vou te mostrar como fazer esse treino. Eu não sou uma pessoa do marketing, então eu vou te dar uma aula real. Eu não vou fazer o que se faz convencionalmente. Então, se você está esperando ouvir frases bonitas, um ritual mágico de atrair abundância, ou o que quer que seja, ou então um aplicativo de meditação que você ouve esporadicamente sem nenhum direcionamento, ou como eu te falei, um vídeo motivacional para você sair alegrinho por 30 minutos e depois tudo volta à mesma vida, então não é para você. Esse tipo de coisa eu não faço, então se você está esperando isso, essa aula não é para você, economiza teu tempo, economiza meu tempo, vamos falar sério aqui, tá? Desde 2015 eu ofereço esse treino, que começou com os meus estudos lá na década de 90, na verdade, quando eu comecei meu doutorado na área de neurociências e comportamento. Foi a primeira turma da USP dessa área, que era uma área nova naquela época. E naquela época estava engatinhando, estava começando os conhecimentos sobre o que hoje a gente chama de neuroplasticidade. A gente estava começando a ver as pesquisas mostrando que não só se pode, mas se deve treinar o cérebro para mudar os padrões de como a gente se comporta frente a situações na vida. E foi isso que me levou a essa certificação no primeiro programa de Mindfulness do Ocidente. Foi um programa que nasceu na Universidade de Massachusetts, na Clínica de Redução de Estresse, e que já era, na época, muito conhecido, e esse é o programa que deu origem a todos os outros que vieram depois no mundo todo. E eu ensino esse método desde 2015, juntando com a minha experiência como psicóloga. Além das milhares de horas que eu já dei de treinamentos e de atendimentos, e dos meus próprios resultados que eu tenho os estudos com milhares de pessoas em mais de 50 países que confirmam cada vez mais ao longo desses 30 anos que eu acompanho o quanto esse é o melhor caminho, o caminho mais consistente de você virar a chave da tua vida. E uma coisa que eu faço questão é, vamos eliminar a confusão mental que acontece quando as pessoas tentam te enfiar treinamentos, planos e estratégias complexas. Então, eu quero deixar bem claro que não. Que você não precisa despender 2 horas por dia. Quem é que tem isso? Você não precisa modificar a tua rotina, nem abrir mão de nada na tua vida. Você não precisa adotar um outro estilo de vida. Você não precisa ter nenhum tipo de experiência. E, muito importante, não tem nada de religioso, nenhum. Zero conflito com o que você acredita. A gente está falando de treino mental. Então, eu não vou te entupir de rituais, de 1000 tarefas para você ir ticando todos os dias. É o simples que funciona. A neurociência tem o que o Rick Hanson, que é um neurocientista americano, chama de a lei das pequenas coisas. Que
diz que pequenas mudanças repetidas com consistência criam enormes mudanças nos circuitos neurais e, consequentemente, na tua vida. E eu não quero que você complique a tua vida. Não tem por que criar a complexidade que muita gente faz só para criar a impressão de que o que a pessoa está falando vale mais. Você já deve estar cansado disso. São estratégias que eu considero desumanas, porque a gente sabe que o simples é o que tem mais valor para a tua vida. É o que vai mudar a tua vida. É o que importa. E eu acredito fortemente que simplificar a vida é uma arte. Como eu disse lá no começo, eu não sou do marketing, nem blogueira, nem influencer. Eu vou ser muito aberta com você, porque eu gostaria que tivesse sido também comigo. No final dessa aula, eu vou fazer um convite para você, você vai ter a opção de aceitar ou não, até porque eu estou mostrando alguma coisa que de uma forma que ninguém fala na internet. A questão é, provavelmente você vai querer comprar. Obviamente é totalmente opcional. E eu estou sendo mais sincera possível para você não ficar caindo em pegadinha de guru, de pessoas que leram os livros aqui e lá e se autorizam a orientar o desenvolvimento emocional das pessoas. Eu acho isso muito grave. E antes disso, eu vou fazer o que as pessoas tradicionalmente não fazem por aí. Você vai ver literalmente o que está por trás, quais são as bases científicas para o treino mental. Eu vou te mostrar como você pode reverter padrões aprendidos de uma mente acelerada, do estresse, de ansiedade, com o treino certo. Como você pode desenvolver o discernimento e a clareza que você precisa para poder tomar decisões mais acertadas na tua vida. E eu digo desenvolver porque sim, a ciência nos mostra muito claramente que essa clareza é treinável. Toda a confusão, o estresse, a mente acelerada, não é uma condição permanente. A mente acelerada, o estresse, a insônia, a dificuldade de focar, não é falta de força de vontade, é um padrão neurofisiológico que o cérebro aprendeu. O teu sistema nervoso está num estado de alerta constante e isso drena a tua energia e a tua clareza. Eu vou te explicar melhor como é que isso funciona. Eu vou te mostrar como você pode reverter esse padrão. Isso para mim mudou minha vida. Em 1992, eu estava numa aula de neurofisiologia, como parte da pós de neurociência, e tinha uma cientista, que é uma italiana, radicada nos Estados Unidos. Ela recebeu o Nobel de Medicina. E foi pela descoberta dela que foi o início do que hoje a gente chama de neuroplasticidade. Isso mudou tudo o que eu acreditava na minha vida. Vocês não fazem ideia. E provavelmente você também, cresceu com a ideia de que a gente aprende até uma determinada idade, depois a gente só perde neurônios, que os neurônios não são repostos, e vai tudo indo ladeira abaixo à medida que a gente envelhece. E ela mostrou que não é isso que acontece. Ela mostrou que crescem brotos de novos neurônios, novas sinapses, especialmente na região do hipocampo, que é a área relacionada com memória e com aprendizagem. Foi a partir daí que foi ficando claro que tudo que a gente tinha como qualidade fixa não tinha nada de fixo. São, na verdade, habilidades que a gente pode e deve treinar e desenvolver. Mas sabe o que me incomoda muito? É que até hoje, e olha, já faz décadas, eu ouço quase que diariamente, no consultório ou nos treinamentos, frases que são assim: ah, eu vou ter que tomar remédio a minha vida inteira, porque, sabe, já é de família. Ou, ah, eu sou assim, eu fui criada assim, não dá para mudar. E a gente sabe, já está mais do que bem estabelecido e comprovado que a gente pode mudar aspectos importantes da personalidade, muito mais do que a gente imagina. Então é o seguinte, assim como o teu cérebro aprendeu a se desregular, ele tem a capacidade de reaprender a se regular. A neuroplasticidade não é um conceito abstrato, é a capacidade real do teu cérebro de mudar e criar novos caminhos para calma, para foco. E a ciência mostra exatamente como você pode e deve fazer isso. Então vamos sair dessa superficialidade que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem professores, que não têm o conhecimento das bases, acabam propagando. Então essas ideias, mindfulness é para monge, é religião, ou só serve para relaxar, é para quem tem tempo. Não, não é nada disso. Mindfulness é um treino de atenção e regulação emocional validado por décadas de pesquisas. É como você ir na academia para o cérebro, fortalecendo áreas específicas, reduzindo a atividade de outras. Não exige crença, exige prática.
Programas de mindfulness são usados em tantos países. Em alguns países eles fazem parte, como no Reino Unido, da formação de médicos, da formação de profissionais de saúde. Faz parte, é obrigatório para as pessoas no parlamento, olha só. Assim como quando a gente treina os músculos que a gente treina acabam ficando mais fortes. Você acaba, com a prática, fazendo os movimentos com mais facilidade, com menos esforço, eles acabam se tornando automáticos. As redes neurais, acontece a mesma coisa. As conexões que a gente treina ficam mais fortes. Os pensamentos, os padrões, os hábitos ficam fortalecidos. Eles acontecem com mais facilidade, com menor esforço e acabam se tornando automáticos. Exatamente como treinar o músculo. A gente treina a nossa atenção, a gente treina os hábitos e os padrões que a gente quer ter. E uma coisa importante, assim como os músculos, aqueles que a gente não usa, eles acabam ficando enfraquecidos, as redes neurais que a gente nunca usa, nunca vão se desenvolver. A questão é, quais redes neurais a gente está praticando e fortalecendo intencionalmente? Como eu falei, pequenas ações repetidas a cada dia levam a grandes resultados. Cada vez que a gente pratica, a gente está fortalecendo os circuitos neurais, assim como fortalecendo músculos. Alguns estudos, bem recentes, mostram que o programa, que é o protocolo base do Mindfulness Essencial, o programa de redução de estresse através de Mindfulness, ele é tão eficaz, ou até mais, do que alguns medicamentos para ansiedade para depressão leve e moderada. A gente não está falando de pensamento positivo, a gente está falando de mudança estrutural no cérebro. A gente pode reconfigurar o cérebro a partir do treino de Mindfulness e através do programa Mindfulness Essencial. O nosso cérebro foi projetado quando a gente vivia na época das cavernas, em grupos de no máximo 30 pessoas. A gente saía da caverna para caçar, para buscar comida. Então, quando a gente saía, se a gente ouvisse um som que podia ser um perigo, um urso, uma onça, nessa hora, o nosso cérebro, mais precisamente a amígdala cerebral, sinaliza alerta, um perigo. Nessa hora, não é hora da gente ficar cheirando uma flor ou apreciando a paisagem. Nessa hora, o cérebro envia um comando para ativação do sistema nervoso simpático. E todos os sinais de estresse são ativados. Aumenta a frequência cardíaca, a gente bombeia mais oxigênio para o corpo, em especial para os músculos que se tensionam, tudo para nos preparar para correr ou para lutar, para a gente se defender. E é muito sábio esse projeto, né? Para priorizar nossa sobrevivência. Daí a pessoa consegue chegar lá sã e salva na caverna. Depois de alguns minutos, a frequência cardíaca volta ao normal, os músculos relaxam, todas as funções são restabelecidas, os processos digestivos que tinham sido interrompidos, porque não é hora de digerir, é hora de todas as energias para a sobrevivência. Eles acabam voltando, volta tudo ao normal. Voltam todas as funções do córtex pré-frontal, que são de ser capaz de pensar com calma, tomar decisões, refletir, ter uma visão mais ampla das situações, voltar a estar num estado mais propício para usufruir, para ter ideias, para criatividade. Tudo funcionando normalmente. A digestão, o sono. Nós fomos projetados para ser assim. O nosso cérebro continua o mesmo, a evolução não muda com a mesma velocidade que muda o nosso estilo de vida. Hoje em dia, a gente tem os mesmos sistemas de alarme voltados para a nossa sobrevivência, mas ele não ativa quando a gente tem uma onça correndo, que não é mais o nosso caso. Hoje em dia, a gente tem o estresse simbólico, que são os perrengues atuais, que é chefe, trânsito, falta de dinheiro. Para o nosso cérebro, é tudo a mesma coisa. Só o problema é que esse sistema é ativado e ele não volta ao normal. A gente vive num modo do sistema nervoso simpático ativado o tempo inteiro. E isso é o que a gente chama de estresse crônico. A gente não foi feito para viver assim. E a gente vive e vai desenvolvendo todos os sintomas causados pelo estresse crônico. Eu vou contar para vocês como que o treino Mindfulness Essencial pode reconfigurar o teu cérebro. No começo, a gente desativa o alarme interno. Você aprende a acalmar a tua amígdala cerebral, reduzir a reatividade ao estresse. Onde você
ganha as ferramentas para sair desse modo de sobrevivência, de luta, de fuga, usando técnicas de atenção plena que regulam o teu sistema nervoso. Você aprende a usar técnicas também para usar naqueles momentos que você mais precisa, naquelas horas que você se vê no meio de uma situação que você precisa estar centrada, para interromper aquele ciclo de estresse antes que ele te domine. Um segundo passo que a gente faz no treinamento é, já com o alarme mais regulado, mais calmo, você acaba treinando o foco, fortalecendo o seu córtex pré-frontal. Nessas práticas guiadas, nesses exercícios, você vai aumentar a sua capacidade de concentração, de memória, de tomada de decisão. Você não só se acalma, como você se torna mais eficaz. Um outro passo muito importante que a gente cuida no Mindfulness Essencial é reaprender a dormir. A insônia é um sintoma clássico do sistema nervoso desregulado. Com o treino, você acaba atuando diretamente nos mecanismos neurobiológicos do sono. Você acaba reeducando o teu cérebro para um sono reparador. O Durma Naturalmente Bem, ele tem um conjunto de práticas específicas para isso, sem depender da medicação. É a ciência do sono aplicada na prática. E o passo seguinte do treino, o que a gente chama de consciência aberta, é quando a gente se prepara para estar centrado, não importa quais as circunstâncias. A gente treina essa habilidade. O John Kabat-Zinn costuma falar, você não pode impedir as ondas, mas você pode aprender a surfar. Estar com as rédeas da vida nas tuas próprias mãos. Sem ficar à mercê das circunstâncias, mas aprendendo a estar bem com o que quer que aconteça na tua vida. Isso significa que você não só é capaz de se sentir melhor, mas você pensa com mais clareza, você dorme mais profundamente, você reage de forma mais equilibrada às pressões do dia a dia. É uma reconfiguração interna para uma vida externa mais plena. E os resultados são reais, são duradouros. A gente tem centenas de depoimentos, eu não vou fazer você perder teu tempo com eles te mostrando tudo, mas você pode consultar. São imagens que comprovam a neuroplasticidade em ação. Como que as pessoas fortalecem as redes neurais de atenção e de autorregulação, mudando a vida prática das pessoas que já fizeram esse treino. E diferente dos cursos mais superficiais, o Mindfulness Essencial é diferente. Ele é um combo estruturado, baseado num protocolo de 40 anos de validação científica, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, e ele é guiado por uma pessoa, eu, no caso, com 35 anos de experiência clínica, com PhD em neurociências, não é um atalho. É um caminho comprovado, com benefícios tangíveis. Ele é o teu guia para essa reconfiguração, onde o teu cérebro reaprende o que é ter paz, foco, equilíbrio emocional, um sono tranquilo, mais leveza mental. É um programa que te entrega o método, a ciência, a prática para você transformar o teu sistema nervoso e a tua vida. É um treino simples para você implementar, com uma base muito robusta científica. Então, me diz, você quer começar a transformar o teu cérebro? Você quer usar a minha experiência e os conhecimentos para começar? Se sim, como prometido no começo da aula, eu tinha duas opções. Ou continuar com o que eu faço, que são os atendimentos individuais e grupos muito reduzidos, ou num mundo em que os níveis de estresse atingem uma parte significativa da população e só crescem cada vez mais, eu achei que eu tinha que criar a possibilidade de juntar esses recursos e oferecer para muito mais pessoas do que eu conseguiria atingir se não fosse aqui pela internet. Então, eu adaptei isso para a vida real, para as pessoas que trabalham, que têm família, que têm responsabilidades, que não podem ter 2 horas por dia sobrando. Para você que se sente sobrecarregado, com a mente cheia de pensamentos, de preocupações, para você que busca mais foco, mais clareza, produtividade, com menos estresse, para você que sofre de insônia e de todos os sintomas relacionados ao estresse, e quer ter noites de sono mais reparadoras, de uma forma mais natural, consistente, duradoura. Para você que quer ter uma vida com mais paz, mais equilíbrio emocional, um bem-estar baseado em ciência e prática. Você não precisa ter experiência prévia, você não precisa mudar a tua rotina, você não precisa adotar nenhum estilo de vida alternativo, e você não precisa ter horas disponíveis do teu dia. São práticas curtas, estruturadas, progressivas, e não substitui a terapia, nem a medicação é necessário. É um treino mental baseado em evidência, de forma simples, com embasamento científico robusto. E no Mindfulness Essencial você recebe, então, o PGE, que é o Programa de Gestão Emocional, é um núcleo estruturado baseado no
no programa de redução de estresse através de mindfulness. É o programa pioneiro com estudos comprovados ao longo de 40 anos, desde que ele foi criado. Você recebe práticas guiadas em áudios para aplicar no dia a dia, com uma regulação prática. Você recebe Durma Naturalmente Bem, que é para reorganizar o sono na base neurobiológica. Você recebe um detox digital de 7 dias para você reduzir a sobrecarga mental. E você recebe 30 dias de journaling, que é para integrar e consolidar o treino através da escrita. Tudo organizado em uma sequência lógica, sem excesso, sem complexidade, muito simples, sem rituais. Eu acompanho pessoas em atendimentos há 35 anos. Eu posso dizer o quanto a falta de clareza, de discernimento, o quanto a impulsividade levam a decisões erradas que impactam a vida por décadas. Seja financeiramente, seja em relacionamentos, em todas as esferas da vida. Então, não dá para mensurar, não dá para saber como teria sido melhor a vida dessas pessoas se elas tivessem o sistema nervoso mais regulado, para calma. O valor disso é inestimável. A gente sabe que a falta de foco, de clareza, impacta a tua carreira, teus projetos, tua capacidade de tomar decisões. Quanto custa essas oportunidades perdidas? Tem também o custo da saúde, né? O estresse crônico, a insônia, são gatilhos para diversas doenças físicas, doenças mentais. Quanto vale a tua saúde, teu bem-estar? Se você fosse fazer um programa estruturado, baseado no MBSR, um treino de sono, um treino de regulação mental, um treino de regulação emocional, um acompanhamento individual, isso você facilmente investiria muito. O valor total de programas que estão no Mindfulness Essencial separados ultrapassa os R$ 3.000. Mas o Mindfulness Essencial, hoje ele está disponível por R$ 51 mensais. São R$ 497. São R$ 1,70 por dia, muito menos do que meio café que você toma no dia. E o acesso é imediato. Espero que você clique no botão abaixo para finalizar a tua inscrição. E eu vou fazer uma coisa que provavelmente vou me arrepender, vou deixar... Será? Não vou deixar 25 inscrições com um bônus. E a minha sessão individual, eu cobro muito mais que isso por uma sessão. Eu cobro R$ 620. Isso para quem faz uma vez por semana, sai 2.400 por mês, ou 2 vezes sai o dobro disso. Então, se o botão aqui embaixo ainda estiver citando bônus, você ganhou, junto com a inscrição, uma sessão individual de 30 minutos comigo. A gente entra em contato com você, eu vou te mandar minha agenda, você vai poder agendar sem custo nenhum. São só 25, porque obviamente eu não vou poder disponibilizar mais, por questão de tempo, porque eu sou só uma. Então, clica no botão abaixo, faz tua inscrição. Basicamente, agora você tem 2 caminhos. Ou tentar fingir que você não viu essa oportunidade, ou vir com a gente. Toca no botão, finaliza a tua inscrição e eu te vejo lá no Mindfulness Essencial.